Olá, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos à nossa aula 7 do módulo Inteligência Espiritual. Hoje nós vamos falar sobre sombras e projeção mental. Então, vou compartilhar aqui com vocês, só um minutinho. Venham com o teu estado de presença, que é um conteúdo muito necessário hoje, que vai trazer muita clareza para você. Vamos entender um pouquinho melhor como que funciona no nosso inconsciente, os nossos traumas, como que isso se manifesta no nosso dia a dia. Então vamos lá. Preparados? Vamos abordar hoje ferida do ego, sombras do coletivo, individuação do ego, entropia psíquica, canalizar a libido, amadurecimento emocional e superego e projeção mental. Feridas do ego. Quem não tem, não é mesmo? Então vamos lá. Só baixar aqui. Feridas do ego são as sombras, um fator psicológico, que é a manifestação da separação. Peraí. São as sombras, um fator psicológico, que é o manifesto da separação com a unidade de Deus, atuando no nosso inconsciente individual e coletivo. A sombra é a experiência do ego fixada no inconsciente como trauma psicológico. É a história do indivíduo. É a carga pessoal de experiências negativas que gera a entropia psíquica, gerando as crenças limitantes e doenças emocionais psicossomáticas. Então vamos lá. O que significa a separação com a unidade? A sombra é um fator psicológico que é o manifesto da separação com a unidade. Em última instância, em unidade, nós somos amor. Nós somos um com Deus, um com a fonte criadora, com a inteligência divina. Somos esse ser espiritual, sem começo, sem meio e sem fim. A sombra é um fator psicológico que é a extensão de um trauma. Algo no teu ego foi paralisado em você. Nós já tivemos a aula do ego. Então, você está lá, formando a tua personalidade, aprendendo o que é certo, o que é errado. A personalidade ela é formada dentro da dualidade. Então, ali a gente começa a ter algumas experiências, né? Se eu tô sorrindo, a minha mãe aplaude. Se eu tô chorando, as pessoas já reclamam. Por exemplo, se você era criança e queria ir lá no mercado, queria comprar alguma coisa, seus pais não tinham dinheiro e a tua mãe falou que não, você começou a chorar muito e você apanhou por conta disso. Levou aquela surra bem dada. Tá aí, se tornou uma sombra. Um aspecto no teu inconsciente foi paralisado. E se isso se repetiu inúmeras vezes, provavelmente você começou a ter medo de pedir as coisas. Então, talvez hoje você seja um adulto que tem medo e se sente desconfortável em pedir ajuda. Faz tudo sozinho, tenta incomodar o mínimo possível, porque todas as vezes que você queria algo e pedia esse algo para alguém, você era retalhado, você era cortado, você era reprimido. As pessoas mandavam você ficar quieto ou dizia que aquilo que você estava falando não era o correto, não era o momento certo, que você nunca entendia as coisas, que você dá muito trabalho. Isso se tornou uma sombra na tua personalidade, que se paralisa e vai lá para o teu inconsciente. E talvez hoje você sendo essa pessoa que se vira mais sozinho, que dá conta de tudo, eu dou um jeito, muito bem, obrigada, não preciso de ajuda de ninguém. E que talvez você se sinta tão autossuficiente, ache até que isso é um aspecto positivo da tua personalidade.
Mas se você for se aprofundar, irá perceber que além de ser um aspecto positivo, né, porque na dualidade sempre vai ter o positivo e o negativo, talvez o aspecto negativo deste comportamento seja uma sombra paralisada aí no teu inconsciente, por você perceber que não era certo falar ou pedir ou expressar aquilo que você queria. Então isso se tornou um trauma psicológico na história do indivíduo. Essa é a tua história. Porque temos também os traumas, as feridas do ego no coletivo, como, por exemplo, as guerras, o tanto de escassez, de crenças de escassez. Todos nós somos descendentes, né, de escravos, imigrantes, indígenas, principalmente nós do Brasil. Tem outras pessoas, né, consumindo este conteúdo que não são do Brasil, mas também a Europa sofreu muitas guerras. Então imagina no coletivo, né, as pessoas que vivenciaram a falta de comida, de água, de segurança, de felicidade, as pessoas que perderam seus entes queridos. Quantos traumas os soldados não trouxeram das guerras? Quantas pessoas não perderam os seus soldados? E os que voltaram jamais conseguiram ter uma vida normal, feliz, em harmonia. Então, essas são as sombras do coletivo que também reverberam no nosso inconsciente. Então, as feridas do seu ego, resumidamente, é isso. É tudo aquilo que te traumatizou, que te separou do amor. Tudo que te separa da unidade do amor vai gerar um conflito em você, uma angústia, uma dor, seja emocional, seja física, mas absolutamente tudo que você vivenciar que te separar desse amor incondicional vai gerar uma ferida do teu ego, porque é como se fosse uma mentira que a gente conta para si mesmo. É uma mentira eu acreditar que eu sinto falta de alguma coisa, que eu não sou amada, que eu não sou eterna. Em última instância, nós somos eternos, nós somos puro amor. Então, todo momento que eu sinto raiva de mim mesmo ou do outro, eu estou em separação com o todo. Então, isso vai gerando feridas no ego que depois precisam ser individualizadas para que eu faça esse retorno na minha psique para a conexão com o todo. A iluminação espiritual é isso. É quando eu me conectar com essa fonte criadora a tal ponto que eu não perceba mais nenhum nível de separação em mim. Eu não darei mais significado para o medo, para a raiva, para o ódio, para o rancor. Não existirá nada a ser perdoado, entende? Quem sabe um dia a gente chega lá, não é mesmo? Mas enquanto isso, ao decidir tratar essas feridas do ego aqui na vida terrena, normal, terceira dimensão, nós podemos ter uma vida mais tranquila, mais em paz, começando a se relacionar bem com os nossos familiares, nossos amigos, vivenciando os nossos propósitos de vida, um caminho para essa saúde mental que se fala tanto. A base principal é ressignificar as feridas do nosso ego. Vamos lá. Sombras do coletivo. Como eu já estava adiantando aqui para vocês, falando sobre as guerras. Sombra coletiva é a dualidade. São os aspectos psicológicos desde o início da humanidade que acredita estar separado do todo. A crença na falta, na comparação, na competição, gerando a falsa ideia de destruição presente no inconsciente coletivo. Crença no bem e no mal. Só subir aqui. Crença no bem e no mal é o desconhecimento da onipresença atuando em tudo e em todos. A maior sombra do coletivo que a gente pode lembrar seria o quê? Adão e Eva, que é um simbolismo, né? Olhando de uma versão mais metafísica. Para mim, Adão e Eva representa a dualidade. O momento de separação
com a onipresença de Deus. Crença no bem e no mal é o desconhecimento da onipresença, atuando em tudo e em todos. Então, quando o coletivo acredita que ele tem que proteger as suas fronteiras, porque eu sou brasileira, você é americano, um é mexicano, um é asiático, seja o que for. Percebe a crença na separação e o desconhecimento na onipresença de Deus? Porque se somos uma única consciência, não tem como eu fazer mal para o outro sem fazer mal a mim mesmo. Não tem como eu tacar uma bomba no vizinho e achar que eu não serei prejudicada. Quando eu trato mal, quando eu faço fofoca, eu estou falando de mim mesmo. Eu estou expondo ali a minha crença na dualidade. Eu ataco porque eu acredito que eu preciso me defender. E se a gente for olhar hoje para a nossa humanidade, a crença base é essa. As guerras estão na mente de um coletivo. Então, a mente do coletivo está separada de Deus. A sombra coletiva é a dualidade, é a própria dualidade. São os aspectos psicológicos desde o início da humanidade que acredita estar separado do todo. Se a gente for analisar com profundidade, não é insano que existam fronteiras, que existam nacionalidades, passaportes e regras para isso e para aquilo, se somos uma única humanidade dentro de um mesmo planeta. Então, a crença que eu tenho que me proteger, que eu tenho que tirar do outro para que eu tenha, que para existir ricos precisam existir pobres, que se eu não abusar do outro, eu não vou ter nada, se eu não proteger o que eu tenho, vão tomar de mim. Percebam a insanidade que é o aspecto psíquico do coletivo, da humanidade. E essa sombra do coletivo vai influenciar nas nossas sombras individuais. Porque nós temos crenças passadas de geração em geração, de falta, de escassez, de medo. Os nossos antepassados, imigrantes que perderam tudo e começaram do zero em uma nova terra, passaram fome, necessidade e abusos. E essas crenças do medo para que os próximos não passem a fome que eu passei, para que o próximo não sofra a violência que eu sofri. Nós vamos colocando crenças limitantes. Quem tem filho sabe que a gente tenta fazer com que eles não cometam os erros que a gente já cometeu, ou que eles não passem pela dor e sofrimento que já passamos. E nisso vai se perpetuando essas crenças limitantes e principalmente a crença na separação. Então, a maior sombra do coletivo é o desconhecimento da onipresença de Deus, que está em mim, está em você, está em todos nós, em tudo que existe. Enquanto todos nós não voltarmos a nossa consciência para essa unidade, nós vamos continuar manifestando fora de nós a crença de separação. Manifestando em guerras, em fome, tristeza, escassez, não somente no coletivo, mas também no nosso aspecto individual. Faz sentido para vocês? Individuação do ego. Então, agora começa a ficar bom, porque afinal, então, Bruna, o que eu faço para resolver isso? Como que eu solto, né, essas feridas do meu ego? Individuação do ego. É se tornar um indivíduo consciente da onipresença em si mesmo. É o processo de se desidentificar das sombras e identificar nossa interconexão com o todo, aqui e agora.
soltando os significados de passado, presente e futuro. Individuar o ego é o caminho para unicidade. Comunhão com a presença. Isso aqui muda tudo, gente. Muda tudo e é uma prática diária. É se tornar um indivíduo consciente da onipresença em si mesmo. O processo de se desidentificar das sombras. Recomendo muito, só abrindo um parênteses aqui, quem quiser entender um pouco mais sobre a comunhão com a presença, procure os conteúdos de Joel Goldsmith. Tem o professor Sandro Lambert, que tem vários vídeos no YouTube que explica muito com mais profundidade as obras de Joel Goldsmith. Ele foi um metafísico excelente que entendeu essa comunhão com a presença e que vivenciou e praticou muitos milagres com a comunhão com a presença. Mas voltando aqui para a nossa aula, tornar o indivíduo consciente da onipresença. Imagine a diferença que isso não faz no coletivo. Se cada indivíduo entender que o mesmo Deus que habita em mim, habita em você. E que se eu taco uma bomba ali na casa do vizinho, eu estou tacando em mim mesmo. Que se eu fecho alguém no trânsito, eu estou prejudicando a mim mesmo. Que eu estou difamando alguém através de fofocas e más intenções, eu estou fazendo isso comigo mesmo. O quanto que isso não faria total diferença em tudo que a gente vê expresso hoje na humanidade. Se cada indivíduo tomasse a consciência da onipresença em si mesmo. Essa palavra você já ouviu em alguma igreja? Se você vem de alguma crença religiosa, você já ouviu falar da onipresença de Deus. E ter até se perguntado como é possível. Deus está em todos os lugares. É quase que uma coisa que a gente não consegue entender, então acaba nem dando muita atenção nisso, passa batido. E o que acaba prevalecendo é o nosso ego. A gente é educado a não levar desaforo para casa. Se apanhar na rua, vai chegar em casa e vai apanhar de novo. Quem já não ouviu isso? Mas como eu posso bater no outro se o mesmo Deus que habita em mim habita no outro? Então, se eu desidentificar das sombras, é quando você começa a tomar consciência da presença de Deus em você, começa a entrar em comunhão com essa presença e começa a sentir e perceber que você é só amor e que você é imutável e que as tuas experiências não te definem. Porque as tuas sombras são as tuas experiências. Tudo aquilo que você vivenciou que te marcou de uma forma negativa. O negativo é aquele que nega a presença de Deus em si mesmo e no outro. Negar a presença. Então, conforme eu entro em comunhão com essa presença, eu entro no processo de individuação do ego. E nesse momento é a vontade de Deus que habita em mim. Então, sim, o meu ego ele vai se sentir ofendido. Se eu sair na rua agora e alguém me xingar, eu vou sentir raiva. Eu vou me sentir ofendida. E aí eu vou escolher quem vai tomar a decisão. O meu ego, frustrado, magoado, ou a individuação do meu ego, que é a comunhão com a presença, ou a presença de Deus em mim, vai tomar a ação. Então quer dizer que a gente tem que apanhar na rua, Bruna? Dar a outra face, como Jesus disse? Não é bem assim.
Às vezes, a ação em comunhão com a presença é você fazer uma denúncia, é você terminar um relacionamento, é você sair de um trabalho e começar em outro, é você terminar uma amizade. A presença sempre será justa e sempre é uma decisão que traz o melhor para todos os envolvidos. Então, não é você aceitar tudo de todos, mas é saber aonde não é mais um lugar para você estar. É saber sim exigir respeito e estar onde você possa amar e ser amado. Mas é entender também que eu não sou essa raiva que eu estou sentindo. Eu não sou a dor do trauma de não conhecer pai e mãe, de ser abandonado. Eu não sou a dor de ser traído. Eu não sou a escassez de ter passado fome, de ter falido. Eu não sou nada do que eu faço. Eu não sou o meu nome, eu não sou esse corpo, eu não sou a minha profissão, eu não sou o que me aconteceu. Eu sou um com Deus. E quanto mais eu me mantenho nessa comunhão com a presença, a vontade de Deus se manifesta através de mim. Então, aí é a presença da individuação do ego, onde a casa vai estar caindo e você vai estar pleno. Porque você está em comunhão com essa presença e entende que tudo está certo, que tudo que vem de Deus é bom, e você só continua caminhando. Porque se ainda não veio solução, é porque não é o final do caminho. Aliás, não existe linha de chegada. Tudo é o caminho. Estamos apenas caminhando, experimentando a vida, só que com um olhar diferente agora. Nós percebemos que não somos mais as nossas sombras, então eu não me torno mais escrava do que as minhas sombras refletem em mim, entende? Eu posso sentir tristeza, mas vou perceber que eu não sou ela, então eu não vou ficar ali por muito tempo. Seguindo, entropia psíquica. São as deformidades do ego, causadas pelas emoções de desarmonia com o todo. São as projeções da sombra refletindo o sentimento de inadequação, criado por emoções reprimidas, causando dissonância cognitiva e desequilíbrio da percepção, responsável pelas doenças psicológicas, desde uma depressão e ansiedade, a esquizofrenia, bipolaridade e outros diversos diagnósticos. Sabe esses diagnósticos que a psicologia e a psiquiatria nos dá? Hoje em dia temos nomes para tudo. Mas a raiz de tudo isso é a entropia psíquica. É quando o nosso ego, através de um trauma que ele vivenciou, desde lá na barriga da nossa mãe, a experiência que cada um passou, vai desenvolver alguns diagnósticos, né? Como a ansiedade, a bipolaridade, até mesmo a esquizofrenia, o narcisismo, o psicopata. São entropia psíquica, são as deformidades do ego, sombras e feridas do ego. Situações negativas que foram paralisadas e levadas por inconsciente, que não foram tratadas e curadas e se transformou em diagnósticos. Mas em última extensão, algo aconteceu que separou a minha percepção do todo. São as projeções da sombra, refletindo o sentimento de inadequação, criada por emoções reprimidas. Projeções da sombra. Então, se você tem ansiedade, por exemplo, né, que é algo comum,
Quem não tem um diagnóstico de ansiedade hoje em dia? É a tua sombra refletida. Você fica ali no futuro, ansioso por aquilo que virá, se o projeto vai dar certo. Você não quer sentir a dor da derrota, do fracasso. Você não quer se sentir inútil, esquecido. É o tempo todo querendo produzir, criar cada vez mais, consumir cada vez mais. Entende que o seu valor é medido pelas coisas que você tem ou que você faz. Então, no momento que nada está acontecendo, que você está ali só no presente, vivenciando, o que vem? Aquela vozinha da ansiedade, a sombra refletida no agora. Você não está fazendo o suficiente, você não é boa o suficiente. Fulano fez melhor que você não está tão bonito assim. Você engordou, você emagreceu, você será traída, seja o que for. Percebe? Então, os aspectos da entropia psíquica são as deformidades do ego, causando dissonância cognitiva e desequilíbrio da percepção. Então, se eu estou aqui cheio de feridas do meu ego, cheio de sombras do meu inconsciente, sendo refletidas, o meu ego, que é a formação da minha personalidade, vai ter desequilíbrio da percepção. Então, eu estarei olhando para a vida através desses filtros. E quanto mais sombras e feridas do ego eu tenho, mais eu vou projetar fora. Então, teremos os diagnósticos responsáveis pelas doenças psicológicas, desde uma depressão e ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade e outros diversos diagnósticos. Então, vamos seguindo. Canalizar a libido. Aqui. Libido é a força para a vida. Vontade de viver para cocriar as experiências da vida em união com o todo. Libido canalizada é o estado consciente de recebimento. É se permitir receber a graça da vida. É a força da vida. A vós foi dado todo o poder, poder de criação, uno com Deus. Libido canalizada para a criação gera expansão de consciência. Por outro lado, libido paralisada gera sofrimento psíquico. Quando se fala de libido, a primeira coisa que vem em mente é sexo, é energia sexual. Ela é muito bem simbolizada pela energia sexual, porque através do ato sexual se gera a vida. Porém, libido não é apenas para criar bebês. Nós criamos projetos, ideias. A libido é a energia para viver. É a vontade do espírito manifestada. Então, a libido bem canalizada, você terá força para levantar da cama, para ir para a academia, para ler um livro, para ingressar em algum projeto, para ter filhos, para ter vontade de viver. Então, libido canalizada é o estado consciente de recebimento. É se permitir receber a graça da vida. Provavelmente, pessoas que estão com um diagnóstico de depressão, o que acontece? Ela não quer tomar banho, ela não sai para ir para academia, ela não quer mais ver os amigos, ela não quer trabalhar, se está estudando, para de estudar. A visão que vem na mente, né, de uma pessoa deprimida em um estágio mais avançado é aquela pessoa que já está ali meio cinza, quarto fechado, tristeza. Ela não tem essa força para a vida. Então, a libido dela não está canalizada. É a força da vida. A vós foi dado todo o poder. Poder de criação uno com Deus. Libido canalizada para a criação gera expansão de consciência.
Por outro lado, a libido paralisada vai gerar sofrimento psíquico. Então, a maioria das dissonâncias cognitivas é quando eu não estou canalizando a minha energia para a vida. Estou em procrastinação, não estou colocando aqueles planos, aqueles desejos do meu coração na ativa, então acredito que eu não tenho potencial, que vai ser difícil, melhor eu ficar quieta aqui mesmo nesse trabalho, melhor eu ficar aqui nesse relacionamento mesmo, porque já não tenho idade. Você começa a criar desculpas, né? As sombras do teu ego começa a criar desculpas e vai paralisando a energia da tua libido, e isso gera sofrimento psíquico. É só você perceber em si mesmo, se você se lembrar de algum momento que você sentiu a tua vida paralisada e estagnada. Em algum momento você percebeu que dava aquela angústia. É como se a vida não fosse para frente. Então é a libido gerando esse sofrimento psíquico para que você vá para a vida, para que você passe pelo processo de individualizar as sombras do teu ego e permita que a vontade do todo se manifeste através de você. Superego e amadurecimento emocional. Self, já ouviu falar? Self, centro do nosso ser. Ego é a nossa formação emocional e psicológica, a média emocional do nosso meio. Superego, uma percepção madura do ego mais próxima do self, isento das sombras do ego, sendo o oposto do alter ego. É o superego que pode canalizar a libido para manifestar as intenções do self. Vou repetir. É o superego que pode canalizar a libido para manifestar as intenções do ego. Compreendendo o que é vontade versus desejo, e perceber que a autossabotagem do ego é o desenvolvimento do superego. Coloquei aqui até uma fotinha, né, de uma senhora que dá para ver ali que ela acabou de se formar em alguma coisa que seria muito importante para ela. Temos aqui o desenho de um vencedor. Então, qual que é a diferença do superego e do alter ego? O superego, ele só acontece a partir do amadurecimento emocional. Quando eu começo a individualizar as minhas sombras e começo a perceber que eu não sou nenhuma daquelas feridas do meu ego, então, o meu superego começa a se formar e eu preciso que esse superego se forme. Por exemplo, se eu não tivesse o meu superego formado, eu não estaria aqui hoje me sentindo capaz de estar compartilhando essas informações com você. Se eu tivesse as feridas do ego de não falar em público, não me comunicar, achar que o que eu tenho para falar não é importante, que as pessoas não irão receber bem o que eu tenho para compartilhar, eu não estaria aqui passando isso para vocês. Então, a vontade do Espírito Santo, a vontade da fonte criadora, a libido canalizada, ele precisa da formação do nosso superego. Mahatma Gandhi, por exemplo, quem conhece a história de Mahatma Gandhi, que libertou a Índia da Inglaterra. Através do quê? Da não violência. Só lá com a roupinha dele de paninho e conversas e acordos e uma comunicação não violenta. Precisa ter um superego para acreditar que você pode mudar o mundo, que você pode fazer a diferença onde quer que você esteja. Precisa de um superego para você fazer teu vestibular, fazer tua faculdade, abrir um empreendimento, ser mãe, ser pai, construir uma família. Você precisa acreditar que você pode, e isso só é possível na formação do seu superego. Já o alter ego é a expansão das nossas sombras. É eu acreditar que eu sou melhor que todo mundo. O alter ego vem junto com a arrogância, que é a expansão das sombras e das feridas do nosso ego. Então, compreender o que é vontade versus desejo. Isso é extremamente importante, porque o desejo também é a manifestação do ego. Do alter ego, eu quero ser melhor que todo mundo. Eu estou fazendo para competir. Eu estou fazendo para mostrar
porque eu sou melhor que fulano, ciclano. Eu quero trocar de carro porque meu vizinho trocou. Eu quero subir de cargo, então eu vou passar por cima de todo mundo. Isso é o desejo. Já a vontade, por exemplo, que se manifesta em alguém que quer ser presidente de uma nação, porque eu acredito que eu consigo fazer o melhor por essa população. Sou movido por uma força maior, estarei no topo, mas a serviço de todos. Entende? Quero progredir na minha carreira profissional, quero ganhar muito dinheiro para trazer conforto para minha família, para mim, para todos os envolvidos. Então, vou estudar muito, vou fazer tudo que eu preciso fazer para chegar no topo da minha carreira. Isso é a vontade. Então, a gente precisa conseguir perceber o que é vontade, o que é desejo em nós, o que é superego e o que é alter ego. Mas lembrando sempre que o superego vem através de um amadurecimento emocional, trabalhando lá as sombras e as dissociações cognitivas que a gente tem através dos nossos traumas. Então, sim, terapia é extremamente importante. Se aprofundar na tua espiritualidade é extremamente importante. Projeções mentais. E aí a gente chega na cereja do bolo, que são as projeções mentais, que é tudo aquilo que a gente estudou até agora. Tudo o que está no inconsciente é projetado no consciente. Então, tudo que eu estou pensando agora, que você está pensando agora, estava lá no meu inconsciente, projetado, refletindo no conjunto de crenças e no ciclo de manifestações. Pensar, sentir e agir. Só podemos vivenciar o que estamos conscientes de ser. Então pensa comigo. Volta lá para o começo do vídeo. Quanto mais feridas do ego eu tiver cristalizado lá no meu inconsciente, mais isso será projetado para o meu consciente, que vai refletir no que eu estou pensando, no que eu estou sentindo, no que eu estou agindo, nas escolhas que eu estou fazendo, nas conexões, naquilo que eu estou falando, na música que eu escolho ouvir, na série que eu escolho assistir, nas amizades, no trabalho que eu escolho ter, no limite que eu acho que eu tenho. Porque a gente tem as nossas crenças, né? Até onde você acha, por exemplo, que você pode ser feliz? Até onde você acredita que você pode ter um relacionamento saudável? Até onde você acredita que pode ser o seu saldo financeiro? Quantos países você pode viajar? O que é verdade para você? Qual é o teu limite? O teu limite é a projeção mental do teu inconsciente. Então, investigar as feridas do seu ego, passar pelo processo de individuação e entender que você é um com Deus é fundamental para que a projeção aqui do lado de fora seja mais harmônica possível, trazendo benefício para você e para todos os envolvidos. Porque se eu sou um com Deus e o meu irmão também é, toda escolha que eu faço, ela vai refletir na vida de alguém. Então, eu preciso que essa escolha esteja em unidade com a vontade do Espírito que habita em mim, porque ele sabe o que vai ser bom para mim, o que vai ser bom para o meu vizinho. Percebe a diferença? Então, projeção mental é você entender de uma vez por todas que tudo que está em cima está embaixo. Tudo que está dentro está fora. E se eu quero mudar o que está fora, eu vou ter que mudar o que está dentro. E o grande equívoco é que a gente briga com aquilo que está fora e acha que a solução só depende da gente. A gente está com um problema no trabalho, num relacionamento, em amizades, relacionamento amoroso, o que que a gente faz? A gente troca de relacionamento, a gente troca de trabalho, troca de amizades. Mas não mudou o que está dentro, que me fez ressoar com aquilo. Então, a única coisa que a gente vai fazer é trocar de personagem.
e a historinha será a mesma. Observe-se a si mesmo, observe as suas projeções mentais e veja o quanto você tem projetado para fora das suas sombras. Somos luz e sombra. Enquanto estiver aqui, vamos ter sombras sim, porque nós precisamos dessa personalidade. Só que o quanto mais a gente se identificar com esse espírito que habita em mim, comunhão com a presença, né, como a gente viu antes, quanto mais eu me identificar com essa comunhão com a presença, eu vou conseguir lidar com essas sombras do meu inconsciente e me desidentificar disso. Então, de forma natural, a projeção do que está fora vai começar a mudar. Bem profunda a aula de hoje, recomendo até que você assista novamente. São muitos detalhes, mas eu espero que tenha feito sentido para você. E eu vejo você na aula 8 para a gente subir o teto mais um pouquinho, se aprofundar ainda mais na verdade daquilo que você realmente é. Muito obrigada para quem ficou até aqui e a gente se vê na próxima. Tchau!